Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, futuros combatentes. Que bom receber você aqui mais uma vez no nosso canal Em Dia com Português. Bom saber que você está focado aí na Banca Idecam, que está baixando os PDFs. Você que é inscrito no nosso canal, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você vai receber sempre notificações, beleza? E olha só o que nós temos nesta aula, Banca Idecam. Claro, né, o foco aqui é Guarda Municipal de Fortaleza, concurso 2023. Mas a gente sabe que a Banca Idecam está elaborando muitos concursos, né? E o que você está vendo aqui, você vai aproveitar para outros concursos cuja banca é a Idecam, beleza? Então, baixa o material, tem um PDF, sempre tem um PDF aqui para você baixar, tá? Pega papel, pega caneta, que a gente vai trabalhar um assunto muito importante na Idecam, que é coesão textual, certo? Tem esses nomezinhos aí, né? O Paranauê aí do deítico e tal, catafórico, exofórico, endofórico, tal, né? Vamos mergulhar no assunto da língua portuguesa, né? E eu quero dizer uma coisa, é um prazer poder servir a você, de verdade, tá certo? Só peço uma coisa, né? Deixe seu like, isso é muito importante para o canal. Aí eu vou entender que você quer que eu continue gravando esses vídeos, tá? Com a qualidade, né, que você merece, porque aqui a gente constrói aprovação. E a proposta é ficar em dia com o português. Aí a gente tem que ser verdadeiro, né, quando põe o nome no canal, né, em dia com o português, tá bom? Então vamos lá, vamos mergulhar, vamos construir a aprovação. Surfar não dá certo aqui, né? Aqui tem que ser um mergulho mesmo, tem que estar totalmente envolvido. Primeira questão, temos o seguinte, ó, no texto, a expressão gosma retoma o referente chorume. Ó, deixa eu lhe dar uma dica. Se a questão está dizendo que um termo tal retoma outro, então essa retomada se dá por coesão referencial. Tá? E essa coesão referencial é anafórica. É a anáfora que retoma, que faz remissão, ok? Esse nome remissão, termo remissivo, aparece na Banca Idecam. Então, se está retomando, ó, está se referindo ao que vem antes. E o termo que se refere ao que vem antes é o anafórico. O catafórico se refere ao que vem depois. Anáfora se refere ao que vem antes, catáfora se refere ao que vem depois, ok? Então, esse termo é anafórico, tá? O termo gosma está substituindo o termo chorume, né? O termo chorume apareceu antes, então, né? Então, chorume vem aqui, ó, vem atrás, certo? Então, aqui a gente tem coesão referencial anafórica. Só que esse nome não tem aí. Então, vamos lá. É coesão por elipse? Não. Elipse é omissão de termo. Elipse é supressão, retirada de termo. Se eu disser assim, ele chegou e sentou. Então, eu tenho a elipse do ele. Ó, ele chegou e sentou. Eu não preciso dizer ele chegou e ele sentou. No caso aqui, se nós temos um termo retomando o outro, não existe elipse. Anáfora pronominal, ela se dá por meio de pronome, tá? Pode ser o pronome esse, essa, isso, tá? Pode ser o pronome ele, desde que seja pronome, né? E gosma, como a gente está vendo aqui, ó, é um substantivo. Então, a letra A está eliminada, a letra B também. Letra C, anáfora encapsuladora, né? Esta semana alguém me perguntou, professor, vai falar da anáfora encapsuladora? Vamos sim, né? Essa anáfora encapsuladora se dá por meio de pronomes que sintetizam toda uma frase, todo um parágrafo, toda uma ideia anterior. Metaforicamente é como se encapsulasse, colocasse numa cápsula. Geralmente isso acontece com os pronomes esse, essa, isso. Por exemplo, quando eu digo assim, com base nisso, nisso o quê? Que foi dito antes. Né? A partir dessa ideia, com base nessa ideia, sob esse viés, tá? Então nós temos aí um pronome que acaba encapsulando, né? Condensando, resumindo, sintetizando uma frase ou parágrafo anterior. Essa ideia de encapsular. Não é o caso aí, tá? Aqui apenas nós temos um substantivo, gosma, substituindo outro substantivo. Então aqui a gente vai ter coesão por substituição, ok? E aí um detalhe, ó, considerando que a coesão referencial se dá de duas formas, tá? Ela pode ser catafórica, quando o termo destacado ali se refere ao que vem depois, ou pode ser anafórica, quando um termo destacado se refere ao que vem antes. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Eu quero que você saiba o que é anafórico,
quero que você saiba o que é catafórico e, acima de tudo, eu quero que você saiba que anafórico e catafórico são coesão referencial. Por quê, prof? Porque coesão sequencial é outra coisa. Tá? Então, a letra E eu já eliminei. Ó. Tá? Se esse termo retoma, ele é de coesão referencial. Então, a coesão sequencial é outro tipo de coesão. Né? Existem 3 tipos de coesão, tá? Coesão referencial, coesão sequencial e coesão recorrencial. Lá no seu edital não tem coesão recorrencial. Então, a gente vai focar somente na coesão referencial e na coesão sequencial. Essa coesão sequencial tem a ver com elementos que permitem a progressão textual. Esses elementos de coesão sequencial são responsáveis pelo encadeamento de segmentos de texto. Ou seja, vamos imaginar uma parede, seria a argamassa ligando um tijolo a outro. Tá? Geralmente aqui nós temos o quê? Ó? Deixa eu aumentar aqui para você. Nós temos conjunção, liga orações, tá? Preposição, porque preposição liga palavras, tá? Advérbios também cumprem esse papel. Ok? Vamos avançar que alguns assuntos aqui, algumas informações vão se repetir. Questão 2. A ilha de apenas 5 hectares, quase o tamanho do estádio do Morumbi, atrai uma quantidade enorme dessas andorinhas de penugem cintilante. O pronome sublinhado no período acima desempenha papel. Ó, uma dica para você, tá? Quase sempre, não é sempre. Quase sempre, anote aí, tá? Eu vou falar, depois você pausa o vídeo e anota, tá? Quase sempre, os pronomes esse, essa, isso são anafóricos. Com base nisso, a partir disso, sob esse viés, nessa perspectiva, eles são anafóricos, tá? Quase sempre os pronomes este, esta, isto são catafóricos, se referem ao que vem depois. Agora, deixa eu lhe dar uma dica que confunde muita gente. O pronome não se refere ao termo que ele acompanha, tá? Por exemplo, ó, essas, aqui é de mais essas, né? Essas está acompanhando andorinhas, mas acompanhar é uma coisa, se referir é outra. Eu digo, ó, essa casa, esta sala, este dia. Tá? O pronome demonstrativo não se refere ao termo que ele acompanha, ele só acompanha. Tá? Aí tem a ver com questão de mais próximo, mais distante. Tá? Ó, este estúdio é onde eu estou. Essa sala é a sala aqui do lado. Aquela sala é aquela sala distante. Então, essa questão de acompanhar substantivo, tá? É uma coisa, fazer referência é outra. Então, anota aí. O pronome demonstrativo não se refere ao termo que ele acompanha, porque senão todo pronome demonstrativo seria catafórico, porque o é só se refere à andorinha, tá? E esse aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui outro contexto. Tá certo? Esse aqui, ó. Se for assim, toda vez que eu tenho um pronome do lado de um substantivo, ele vai estar se referindo ao substantivo que vem depois. E não é assim. Ele só acompanha, tá? Eu digo esta caneta, tá? Esta sala. É só uma questão de localização, ou no espaço ou no tempo. Ok? Mas o referente é outra coisa. O referente está lá na frente ou lá atrás. Ok? Então, só para você não se confundir aí. O pronome, de novo, tá? Repetindo. O pronome demonstrativo não se refere ao termo que ele acompanha. Ele só acompanha para dizer, daquela ideia de próximo, distante, muito distante. Ok? Feito isso, a gente avança. Ó, vamos imaginar o seguinte, a gente está conversando. Eu digo assim, ó, uma quantidade enorme dessas andorinhas. O que se pode pressupor? Que as andorinhas já foram mencionadas antes. Tanto é que aqui nós temos linhas 9 e 10. Então, quando eu digo dessas andorinhas, são andorinhas que já foram mencionadas no texto. Ou seja, quando se refere àquilo que já foi dito, o termo é anafórico. Tá? Esofórico é a mesma coisa que deítico. Tá? Então, se eu marcar a letra A, também eu tenho que marcar a letra C. Tá? Esofórico e deítico tem a ver com um referente que está fora do texto. O referente não está no texto. Às vezes o texto está se referindo a algo que está fora dele. Tá? Em um texto, Clarice Lispector dizia o seguinte: isso me lembra aqueles construtores da Torre de Babel. O isso é anafórico, se refere ao que vem antes. Mas o pronome aqueles, que acompanha a palavra construtores, aqueles construtores, se
se refere a algo fora do texto. Até porque o texto termina aí. Ela estava fazendo uma referência à Bíblia, né? O livro no qual você encontra a história sobre a Torre de Babel. Então, o deítico e o esofórico são a mesma coisa. Então, a letra A e a letra C eu já elimino, porque se pode ser uma, também pode ser outra. Teria uma resposta dupla aí. Tá? Catafórico se refere ao que vem depois, né? E essas aqui se refere a algo que já foi mencionado, que já é do conhecimento dos interlocutores. Epanafórico aqui é só para confundir, tá? Epanafórico tem a ver com repetição. Não é um recurso de coesão nem referencial, nem sequencial. Ok? Epanafórico tem a ver com repetição. Certo? Ok? Então, questão 2, letra D de dado. Questão 3, temos o seguinte. No trecho, tudo isso mostra a complexidade do problema. O elemento textual isso possui natureza de coesão. Lembra que eu disse a você? 90% dos casos, esse, essa, isso se refere ao que já foi dito. Claro, eu vou ter o contexto a favor, mas vamos imaginar que a gente está conversando. E eu digo assim, tudo isso mostra a complexidade do problema. Você percebe, você que está conversando comigo, que eu estou falando de algo que já foi dito. O contexto vai deixar claro, o contexto, né, explicita que eu estou fazendo alusão a algo que já foi mencionado, que já é de conhecimento dos interlocutores, certo? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é coesão referencial anafórica. Expletivo é o termo que eu posso retirar da frase e não faz falta. Tá? Tudo mostra a complexidade do problema. Se eu tirar o isso, a frase tem o seu sentido alterado, concorda? Tudo mostra a complexidade do problema. Tudo isso mostra. Não é tudo mostra, mas tudo isso mostra. Tudo isso o quê? Tudo isso que a gente acabou de contar. O expletivo é o mesmo realce. É o que eu posso retirar da frase, não faz nenhuma falta. Não faz falta de natureza morfológica, fonológica, semântica, sintática, de nenhuma natureza. Catafórica se refere ao que vem depois, se refere ao que vem antes. Esofórico é o mesmo deítico. Deítico. Tá? E sequencial, né, tem a ver com conjunções, preposições ou qualquer outro termo que esteja aí ligando orações ou palavras. E uma dica, ó, isso é pronome, concorda? Isso é um pronome demonstrativo. Pronome não é elemento de coesão sequencial. Tá? Elemento de coesão sequencial é aquele que permite, ó, articulação. Articulação é o quê? Movimento. A preposição permite movimento. Ó, gosto você. Não, gosto de você. O de permite que o verbo gostar avance para o pronome você. Ok? Conjunção também, ó. Não estudei, passei. Não estudei, mas passei. Então, mas permite essa mobilidade das orações. Okay? Porque ele liga orações, faz o texto progredir, faz o texto avançar. Certo? Então, a gente marca aí letra E. Vamos de questão 4. Olha o desse aí. Vamos ver como foi que a Banca e Decan cobrou. Aqui, ela quer saber o seguinte. No período, o pensamento do escritor russo Fyodor Dostoiévski, nascido em 11 de novembro de 1821, encontrado em seu caderno de notas de 1880, traduz as buscas desse, que é considerado um dos principais autores e pensadores do século XIX. O pronome desse foi empregado como elemento de coesão ao fazer uma referência anafórica a. E a anafórica se refere ao que vem antes, né? Então, ó, o que vem depois aqui não nos interessa, ó, porque ele se refere ao que vem antes. Então, autores e pensadores vêm depois. Se ele é anafórico, ele se refere ao que vem antes. Então, tudo que vem depois dele, eu ignoro. Tá? Aí um detalhe, desse é de mais esse. É um termo masculino singular. Então, eu vou eliminar humanidade, porque humanidade é feminino singular. Tá? Então, esse, quem é esse? Esse é o Fyodor Dostoiévski, né? Esse se refere a uma pessoa, né? Esse é o pensador, né? É o escritor russo, ok? Beleza? Então, o que a gente deveria observar aqui? Primeiro,
é o gênero e o número do pronome. Gênero masculino, número singular. Então, a resposta só poderia ser um termo masculino, singular, que viesse antes do esse, porque ele é anafórico. Olha aí que legal. Belezinha? Então, vamos nós. Quarta questão, letra D de dado. Vou anotar aqui no meu gabarito também. Aqui na quinta questão, a pegada é muito parecida. A Banca e Decan quer saber qual referente, tal. Mais ou menos como aconteceu aqui na questão 4. Lemos assim, questão 5. Considerando que alguns elementos são indispensáveis para que a coesão e a coerência textuais sejam mantidas, em relação ao trecho, abre aspas, não é função do Estado proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo, mas é dever sim defendê-lo. Defendê-lo aí se refere a cidadão, né? Do mal que terceiros possam fazer contra ele. Ele quem? O cidadão. Então, tanto esse o, pronome oblíquo, quanto ele, pronome reto, se referem a cidadão. Então, vamos lá. Letra A. Tem um referente comum. Perfeito. Então, de cara, já temos aqui a nossa resposta. Questão 5, letra A. Os dois fazem referência a dever. Não, fazem referência a cidadão. Letra C. Fazem referência a termos diferentes. Mesmo referente. Um poderia ser omitido em função do registro do outro. Não. Os dois são necessários ao texto. Porque quem defende, defende algo ou alguém. No caso, defendê-lo. Né? Esse verbo aqui, transitivo direto, exige esse complemento. E fazer, posso fazer contra. Contra quem? Contra ele. Né? Se eu não usasse o ele, o trecho aqui estaria incompleto. Certo? Então, falso, letra D. Letra E. O primeiro é exemplo da linguagem culta e o segundo da coloquial. Tem nada a ver, certo? São apenas pronomes corretamente empregados. Não existe aqui a questão de formal ou informal. Se a gente fosse dizer, diria que os dois são formais. Defendê-lo e não defender ele. E contra ele, tá? São formas corretas. Então, a gente tivesse que escolher um aqui, seriam formais. Os dois pertencem à norma culta. Tá bom? E aí, eu queria finalizar esta aula com essa questão que traz uns nomes muito sinistros. Olha aí, beleza? E aí, tá gostando da aula? Né? Espero que sim. Então já deixa o like se não deixou, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente. Se puder indicar este vídeo para algum amigo, faça isso, tá? Que a gente vai estar sempre produzindo aqui material de qualidade. Se você perceber, né, esta é a aula 10, ó. Tá? Claro, nenhuma aula está vinculada à outra, mas é um curso de português gratuito e de qualidade, tá bom? Então, deixe o seu like aí. Valeu? E se você está chegando agora ao canal, tem muita coisa aqui da Banca Decan, tá certo? E de outras bancas também. Fico feliz por saber que o nosso canal se tornou uma referência aí, tá? Sobretudo na Banca Decan. Valeu? Vamos lá? Vamos de questão 6. Olha os nomezinhos aí, ó. Isso aqui é um trecho do hino do estado do Ceará, tá? Não é do time do Ceará, é do estado do Ceará, certo? Se nós te amamos em aventuras e mágoas, porque esse chão quem bebe a água dos rios há de florar em meses nos estios e bosques pelas águas. Porque esse chão quem bebe as águas dos rios, verso 26, o pronome sublinhado no verso acima exerce no hino papel de quê? Eu disse a você o seguinte, quase sempre pronomes esse, essa, isso se referem ao que já foi dito antes, são anafóricos. No entanto, aqui no hino, ele está falando do estado do Ceará, o referente está fora do texto. Não existe aqui no hino, tá? Se você pegar o hino do Ceará, do estado do Ceará, certo? Você vai perceber que não existe um referente para ele no texto. Ele está fazendo um louvor, uma exaltação, né, à unidade da federação chamada Ceará. Ou seja, o referente está fora do texto, certo? E se está fora do texto é deítico. Deítico ou poderia ser também esofórico, tá? Que o referente está fora do texto. Não é anafórico, portanto, ele não se refere ao que vem antes. Não é catafórico, portanto, não se refere ao que vem depois. Não é panafórico, né? Panafórico a gente já viu o que é, né? Panafórico tem a ver com repetição.
E aí, a Idecam, né, achou pouco, colocou o nome proléptico. Meu Deus, oh my God. É o que é prolético, né? Proléptico, né? Prolético, na verdade, é uma técnica narrativa quando o narrador, né, ele traz uma informação que vai ser mencionada lá na frente ainda. Tá? Não é algo muito comum de se fazer. Tá? Machado de Assis, por exemplo, faz isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma antecipação de uma informação que ainda vai ser apresentada. Muitas vezes séries fazem isso, né? Já começa com o final, a primeira parte, né, da série já começa mostrando o final, aí depois volta um ano antes, 3 meses antes, certo? 2 anos antes. Então é uma antecipação. Prolepse, portanto, tem a ver com isso aí. Tá? Não são recursos de coesão sequencial nem de coesão referencial. Tá? Então, resposta aí, letra B. Tudo que é dito aí sobre o hino, né, tem um referente fora do hino, que é o Estado do Ceará, a unidade da federação. Né? Nosso glorioso aí, Estado do Ceará. Ok? E aí, né, estamos chegando aqui ao fim, certo? Até o próximo vídeo, né? Porque aqui, né, a gente constrói a aprovação e para ficar em dia com o português, né, tem que ter muito português na veia. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado por ficar com a gente aqui, tá? Fica ligado porque toda semana vai ter pelo menos um vídeo para você ficar em dia com o português, tá? E aí, ó, volta depois tudo, depois que passar o seu concurso, tá? Porque a Idecam, né, tá pegando muito concurso importante, tá certo? E você certamente vai encontrar em Idecam em outro concurso na sua vida, pode ter certeza. Valeu? Ó, beijão no coração, fique bem, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Você pode mandar mensagem aqui mesmo no YouTube ou no Instagram, que aparece aí, tá? No slide, no seu PDF também. Valeu? Ó, manda ver no português que vai dar certo. Eu acredito, viu? Tchau, tchau. Até mais.